você acha que você entende, você acha que você sabe do assunto, mas deixa eu te explicar e te mostrar que esse comportamento, essa fala, essa crença, você sem perceber, você não está promovendo a diversidade, você não está sendo inclusivo. Começamos aqui uma entrevista super legal e quero resgatar que essa história que nós vamos conversar, você pode também acessar na íntegra, na primeira edição do livro Por Trás da TI. Um grande amigo, um grande profissional que eu quero introduzir na entrevista 50 CIOs, Fábio Mota. Fábio, muito obrigado, um prazer ter você aqui conosco. Renato, prazer é todo meu, a gente se conhece realmente há bastante tempo, é muito legal ver toda essa evolução do nosso lado e do lado de vocês, né, como é que esse desenvolvimento, né, acompanha inclusive a tecnologia, né, o quanto a gente vem se aprofundando e se desenvolvendo e o quanto a própria NetGlobe vem evoluindo, né, e se reinventando. Então, estou com uma expectativa lá em cima, tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bacana. Muito legal e principalmente, né, Mota, quando a gente tem seres humanos e principalmente colocando um pouco da sua vida, um pouco da sua trajetória à disposição das pessoas e tocar a vida de seres humanos que possivelmente a gente não vai ter a oportunidade de conhecê-los. Mota, queria começar falando um pouquinho da vida pessoal, né? Eu acho que a gente leva muitas vezes alguns rótulos, né, do lado profissional, de executivo, como nós estamos hoje, mas o objetivo desse programa é falar um pouco do Fábio Mota, lá de pequenininho, né? Ou seja, um pouco das suas origens. Queria que você falasse um pouco da sua infância para nós. Bacana. E é interessante, né? Acho que a gente já teve a oportunidade de discutir o quanto... Teve um momento no passado onde é que você tentava separar de certa forma e era até bacana dizer que você conseguia gerenciar bem essa separação, né? E hoje em dia diria praticamente impossível, né? O quanto a tecnologia benéfica ela uniu esses dois mundos, né? Mas vamos começar lá atrás, onde é que ainda não tinha esse lado profissional, né? Era realmente só a vida pessoal. Eu sou de São Paulo, né? Minha mãe é do interior de São Paulo, Andradina. Meu pai é de Minas Gerais, também do interior de Minas Gerais. Os dois se encontraram em São Paulo, né? Eu sou o primeiro filho de 3. Eu tenho 43 anos, hoje já sou casado com a Denise. A gente é casado, inclusive a gente fez... Anteontem, 25 anos juntos. Poxa, que legal, parabéns. Entre namoro e casamento. Temos um filho adorável, Matheus sem H, 9 aninhos, que participa dessa história conosco aí, em toda essa vivência. Eu como formação, meu primeiro emprego, acho que eu contei no livro, né, não foi nada relacionado com tecnologia, né? Foi de balconista numa cantina de escola, né? Talvez até a minha primeira experiência profissional foi nessa questão de relação com o cliente, né? Mas aí nesse meio tempo, obviamente, o livro também eu contei, né? Eu queria ser dentista, inspirado por uma tia minha que é dentista até hoje, achava bacana e achava que era um caminho para seguir. Mas uma das coisas também que eu refletia era, poxa, será que faz sentido você ir desbravar alguma coisa que você sente que você tem uma aptidão, ou você deveria buscar alguma coisa dentro das suas habilidades, né? E eu na escola sempre fui muito bom aluno nas ciências exatas, né? Então matemática, física, eu ia muito bem. E ciências mesmo, biologia, eu não ia bem, né? Então quando eu olhei para esse cenário, para essa condição, por que não tentar alguma coisa como engenharia? Mas eu mudei assim no último ano mesmo, eu estava no terceiro colegial, foi quando eu decidi embarcar em engenharia. E era uma época, eu nem sei como é que está hoje, né? Era curioso, todo mundo fala, poxa, eu não sei se eu faço engenharia, medicina ou direito, né? Poxa, não, então ninguém está perseguindo tanto as suas aptidões, né? E está perseguindo mais as profissões que são mais promissoras, né? Então, enfim, mas dentro desse contexto, resolvi seguir por engenharia, não posso reclamar, deu super certo. Então, acho que aquela mistura de respeitar as suas fortalezas, né? E também um pouco de intuição e sorte, acaba que te ajuda, né? Então, para mim, como
como engenheiro foi como eu caí no mundo de tecnologia, mas enfim, acho que podemos explorar mais aí. Legal. Mota, ainda pegando um pouquinho dessa fase de infância, eu recebo muitas perguntas das pessoas que não são da área de tecnologia. As perguntam, pô, mas você já era um nerdzinho, você já gostava de tecnologia, o computador, né, como que foi? Pô, e você relata, né, na sua história que a tecnologia começou ali com os videogames, porque na nossa época, né, nós somos das mesmas gerações, a tecnologia que estava acessível a nós eram os videogames, né? Então foi ali que começou a despertar um pouco esse fascínio pelo mundo mais de ficção, né, que hoje seria um mundo mais digital. Pode ser, porque de verdade, assim, o primeiro computador que eu tive acesso foi já num período mais avançado, né? Computador sempre foi um negócio muito caro, né? Hoje talvez a gente tenha mais formas de acessar o próprio celular, hoje não deixa de ser um computador, né? Mas o meu primeiro computador foi um 386, né? E já tinha passado o 286, o próprio MSX que eu via nos vizinhos, nos amigos, quando eu ia visitá-los, eu tinha algum tipo de contato. Mas em casa mesmo que eu tive, o primeiro foi o Atari. Né? E o lado nerd, que hoje a gente fala de geek, né? Eu nunca escondi, sempre fui estudioso, sentar lá na frente, não gostar de bagunça. E aí, geralmente, esse perfil tem esse estereótipo de muito foco, concentração, acaba que você vira muito, ou você é muito investigativo, detalhista, né? Então acabou que eu passei por essa época do Atari, depois o Master System, não sei se eu vou começar a entregar muito aí, né? E se o pessoal vai reconhecer, né? Mas passei por Master System, depois Mega Drive, Super Nintendo, etc. Mas me ajudou de alguma forma a ter esse contato. E eu acho que uma das coisas interessantes para quem vai para esse mundo de tecnologia é acompanhar a evolução, porque os conceitos são os mesmos desde lá de trás, né? Mas você conseguir ter essa sensibilidade dessas evoluções e o quanto esse negócio pode ir longe, você sempre está num lugar e fala, poxa, não vou inventar alguma coisa melhor que isso daqui. E sempre se inventam, né? Sempre descobrem, sempre evoluem, né? Então, ter a possibilidade de acompanhar isso daí de alguma forma veio me alimentando, né? E talvez ajudou nesse processo aí de canalizar a carreira para o mundo de exatas e depois engenharia e depois tecnologia. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. O NetGlobe Premium Services fornece suporte técnico personalizado e 100% dedicado em auxiliar altos executivos nas mais diversas necessidades envolvendo o uso das tecnologias. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Mota, eu queria agora falar um pouquinho com você. Vocês têm uma iniciativa lá no grupo que é a aceleradora, que é o Pulse, né? E a gente tem vivido um momento agora muito oportuno para o momento, né? Que é o avanço tão agressivo, vou dizer assim, da inteligência artificial, né? Grandes líderes se pronunciando, dizendo, opa, calma aí, vamos dar um tempo, vamos refletir um pouco mais, né? Porque tecnologia, se colocar o pé no acelerador, vai embora, né? E aí a gente está falando um pouquinho do quanto que nós, como humanidade, estamos preparados para interagir quanto a isso. Eu queria pegar um pouquinho da sua visão, eu sei que é um tema complexo, a gente ficaria aqui mais tempo para falar sobre isso, mas também querendo fazer uma correlação, porque eu sei que vocês, né, como grupo, né, estão com um ano novo, né? Vocês abriram um ano safra novo, um ano lá para vocês é um ano novo, né? E como que isso tem impactado no negócio do grupo como um todo? A gente o Pulse, como você comentou, né, nosso hub de inovação, nosso veículo para conexão com o ecossistema, né, a forma que a gente tem para viver intensamente esse olho, né, naquilo que está acontecendo e também trazer o ecossistema para perto de todas as transformações que vem acontecendo dentro da Raizen para gerar esse ganho mútuo, né? Não adianta nada eu ter todo o trabalho de encontrar quem dá o melhor match com as coisas que estão acontecendo, se eles não conhecerem aquilo que eu estou fazendo, e eles também têm a oportunidade de eventualmente estimular, né? O Pulse já aconteceu da gente ir lá falar com uma startup específica porque tinha alguma solução que para a gente endereçaria um problema, só que quando ele veio conhecer, a gente falou, opa,
se eu mexer um pouco aqui nessa minha solução, eu resolvo esse problema aqui, mas eu também, esse outro tema que você nem tinha comentado comigo, mas que eu não giro aqui, conhecendo mais o seu negócio, também é uma baita de uma oportunidade, e esse negócio gera. Então, acho que é o primeiro ponto dessa troca, né? O tema dados, de maneira geral, obviamente, dado existe desde sempre, os dashboards, os data warehouse, os relatórios, os otimizadores, sempre existiram lá e eles vêm evoluindo conforme a tecnologia vem evoluindo, né? Mas talvez os saltos que estão acontecendo agora é quando você pensa em inteligência artificial, né? Os modelos mais prescritivos e preditivos e a capacidade computacional e a capacidade de captura de dados tem feito com que esses sistemas possam evoluir de maneira mais acelerada. Eles capturam muito melhor as variáveis, né? Então, aquele modelo que você construía com 30 variáveis, agora você pode construir com 2.000 variáveis, te permite simulação muito mais rápido. Então, até para esse amadurecimento dos modelos e dos motores, dos algoritmos, você tem essa possibilidade. Mas tem também, talvez, o contraponto da dificuldade, às vezes, até de entender as consequências disso ou até aquele output, né? É interessante, eu converso bastante lá com o time, a gente tem construído alguns modelos bastante sofisticados, que às vezes é até difícil de entender a saída, né? Aquele resultado que ele deu, né? Então, a gente começou agora a desenvolver quase que um pacote 2 para os nossos modelos, que é a explicabilidade do nosso modelo. Quando ele dá alguma coisa, ele tem que dizer por que ele deu aquilo. Que às vezes, até para nós, uma primeira impressão, quando a gente olha, imagina lá uma recomendação de compra ou de venda de uma commodity. A gente roda nossos modelos, um time experiente fala, eu acho que agora é o momento de vender. O motor fala, o algoritmo fala, não, agora é o momento de comprar. A gente fala, mas o que eu não estou enxergando que o algoritmo está enxergando? Ou será que o algoritmo está... Porque o algoritmo também erra, né? O Waze, de vez em quando, manda a gente para alguns lugares errados, mas ele infinitamente mais acerta do que erra. A mesma coisa esses algoritmos. Está baseado em estatística, está baseado em aprendizado de máquina. Então, esse negócio vai gerar algum tipo de falha, às vezes. Só que ela tem que ser mínima, né? Então, a mesma discussão do carro autônomo. Ele vai acontecer o acidente, infelizmente vai ter momentos que vai acontecer, mas ele comparado com o humano, ele sempre será, ou está, né, com aqueles que já estão mais modernos, mais avançados e mais maduros, ele estatisticamente ele é mais assertivo do que o humano, mas ainda assim ele vai errar. Então a mesma coisa vale para os algoritmos, mas para mim talvez o ponto maior, porque eu comentei dessa volta toda para falar da explicabilidade, talvez a grande preocupação é pela dificuldade ainda que tem, e acho que será cada vez pior, porque é cada vez mais dados, cada vez mais coisas variando, comportamentos também acontecendo e eventualmente nem você se atualizou para aquele... É quase que aquela história a fofoca demorava para chegar até você, né? Hoje esse negócio se espalha, né? Então, imagina um motor aprendendo com aquilo que está disponível. Dependendo da potência que uma fake news se espalhar, aquele motor vai aprender porque se ele aprender com aquilo que é mais dito, se tiver mais fake news do que a verdade, o motor vai entender. É como uma criança. Se toda vez você fala para a criança que o melhor time é o São Paulo Futebol Clube, ela vai acreditar que esse negócio ela vai torcer para o São Paulo. E eventualmente está acontecendo ao redor outros times ganhando, né? A mesma coisa é o motor. Ele aprende com aquilo que está sendo alimentado, né? Então, eu entendo essas preocupações, eu compartilho delas, mas ainda assim eu sou muito mais otimista com isso daí, né? Então, não consigo dizer se eu deveria ou não deveria assinar o tal do abaixo-assinado lá, né? Mas eu ainda sou convicto, e pode ser que eu mude de opinião, de que tecnologia vem para o bem. Terá sempre um grupo que usará para o mal. E a tecnologia também sempre falhará. Mas esse balanço, mesmo descontando a falha e descontando o grupo que usa pro mal, essa parcela benéfica, ela é muito, muito, muito maior, né? Por isso que eu tenho hoje, de novo, amanhã postar, você me vê meu nome lá na abaixo assinado, mas hoje eu tenho dificuldade eu não tenho conteúdo para me posicionar contrário, né? Então hoje, para aquilo que me cerca e me roda, eu tendo a ser sempre muito mais favorável. É tudo muito novo, como coisas novas, a gente tem que, de fato, né, buscar mais elementos, aprender e ter essa humildade, né, de entender que as coisas estão em desenvolvimento.
Mota, que bate-papo alto nível, tá maravilhoso, tô aprendendo aqui com você um monte de coisa, só que agora eu quero voltar para aquilo que a gente sabe que nunca vai ficar antigo, nunca vai passar do tempo, que é as nossas histórias, que é nós como seres humanos, né? Então, chegou um momento aqui que a gente chama esse momento de um bate-bola, né? Conhecer um pouquinho mais o Fábio Mota, essa pessoa maravilhosa que tanto eu admiro e gosto de estar juntos. Mota, falando um pouquinho de hobby, o que você gosta de fazer, aquilo que te relaxa, que te deixa bem fora trabalhar? Apesar de adorar futebol e ter tentado durante a infância, durante muito tempo, jogar futebol praticamente todo dia, eu sempre fui ruim e não consegui melhorar nesse negócio. Então, atualmente, e esse atualmente já é pelo menos há uns 4 anos, começou até um pouco antes da pandemia, eu incorporei na minha rotina, assim como o teu trabalho, o tempo com a família, os passeios, está incorporado na minha rotina corrida. Leitura, livro, eu sei que uma das formas de nós nos mantermos atualizados é sempre buscar uma boa fonte de informação. Um livro que tenha te impactado, que te ensinou bastante. Acho que um livro recente que eu li, ele traz engraçado, assim, ele traz uma reflexão, chama A Segunda Montanha. A Segunda Montanha. E ele traz uma reflexão sobre Brooks. David Brooks. Ele traz uma reflexão sobre moralidade. Você fala, poxa, moralidade, então deve ser um negócio mais voltado espiritual, ou boa ação, altruísmo, etc. E não, ele faz uma conexão com carreira, né? Aquilo que você carrega como objetivo de vida. Não tem essa pegada do que foi um boom, e eu li bastante coisa, confesso, de propósito, etc. Não tem. Ele tem, de fato, assim, a sua capacidade de sair da via comum. E um filme que tenha sido para você marcante, que você tenha se identificado com ele? Acho que ele chama O Último Duelo, se eu não me engano. O Último Duelo. Que ele conta uma história, assim, para mim ele foi bem impactante. Acho que conecta com um pouco dessa questão do empoderamento feminino e do reconhecimento do quanto mulheres, de maneira geral, têm um processo muito mais complexo de alcançar posições mais altas, etc., porque elas carregam outras obrigações ou outros preconceitos daquilo que está ao redor, consciente ou inconsciente. Mota, a nossa geração foi uma geração de música e bandas de rock nacional, né? Eu queria fazer um pouquinho esse lado, ou seja, dentro dessa geração, qual banda, qual música, qual foi seu estilo de música? Rock pop é algo que me agrada bastante, e música eletrônica também é um negócio que me agrada bastante. Que bacana. Chegou o momento da gente tentar refletir numa frase, que você utiliza normalmente, dedica a uma pessoa, alguém que pede uma opinião, um conselho. Vem uma aí na cabeça? Vem, e é difícil, assim, não vincular ao lado pessoal, né? Acho que eu acabei contando aqui, encaixando aqui dentro do nosso bate-papo, a questão do meu filho. É interessante, né? Eu sempre achei que eu era uma pessoa inclusiva. Eu falo, não, eu sou uma pessoa respeitosa, entendo o outro lado, acompanho, sei como acolher, sei como ajudar. Mas quando você, de fato, você é inserido nesse mundo, inserido nesse meio, você percebe o quanto você é ignorante ou conhece muito pouco, né? Então, de fato, espero que eu não seja um ativista chato, né? Mas eu tento, sim, ser a oportunidade que talvez eu não tive de alguém ter insistido um pouco mais, falar, você acha que você entende, você acha que você sabe do assunto, mas deixa eu te explicar e te mostrar que esse comportamento, essa fala, essa crença, você, sem perceber, você não está promovendo a diversidade, você não está sendo inclusivo, né? Então, acho que uma frase que eu gosto de repetir é que inclusão não é um favor, é um processo de melhora do mundo para todos, né? Então, meio que virou minha bandeira. Se eu tenho oportunidade, eu falo. Se eu tenho oportunidade de divulgar, eu divulgo. Se eu tenho oportunidade de encaixar o mundo corporativo com esse contexto, eu encaixo, e eu busco encaixar mesmo. Porque primeiro que eu já comentei que, para mim, vida pessoal e vida profissional não tem mais desassociação. É muito difícil. As coisas se misturam. Não tem jeito. Obviamente, tem que respeitar a questão de compliance, regras, conduta, ética, etc. Mas
o mundo é um só, né? E está todo mundo aí junto, convivendo. A gente vai se encontrar num contexto profissional e a gente vai se encontrar num contexto pessoal, e tem que saber separar dentro de todos os guarda-reios que existem, né? Então, essa questão de como essa agenda de inclusão tocou a minha vida, eu me sinto na obrigação de levá-lo também para o contexto corporativo no qual eu estou inserido, assim como coisas do contexto corporativo eu levei para minha casa também, né? O lugar que eu trabalho, um dos pilares que a gente... o número 1 para qualquer coisa é segurança. Então, a empresa me deu o privilégio de eu ter hábitos mais seguros na minha casa, no trânsito. Fantástico. Então, a empresa me trouxe coisas muito boas, né? Fora desconto de carreira, só hábitos, né? Cultura, né? Cuidados. Então, a mesma coisa, eu me sinto na obrigação de trazer isso daí. Então, enfim, dei toda essa volta, mas para dizer por que eu trouxe essa frase e o quanto eu carrego isso daí. É isso aí, Fábio Mota sendo não só superficial, mas extremamente detalhista aí nas suas ideias, e isso enriquece muito o nosso bate-papo. Mota, estamos chegando no final, chegou um momento importantíssimo de agradecer pessoas. Eu sei que a nossa vida ela é regada, né, por muitas pessoas, por bênçãos de Deus na nossa vida, né? E eu queria abrir nessa pergunta agora pessoas que você gostaria de deixar registrado aqui, né, o seu agradecimento. É tanta gente, né? Os gestores que passaram pela sua carreira, os pares, os subordinados, os times, né? Os liderados, né? Que devem passar, os amigos, né? Porque, de novo, essas coisas estão juntas, né? Os pais, né? Que nasce com eles, né? Mas, de novo, acho que eu estou tocado aí pelos 25 anos. Eu vou deixar aqui registrado o agradecimento para minha esposa, que está há tanto tempo, acho que acompanhou N fases da vida, momentos de alta, momentos de baixa, e acho que certas conexões são genéticas, do filho, dos pais, né? Essa não é genética, né? Então, para se manter aí consistente, muito bem amarrado, não dá para deixar de agradecer a sua parceria aí. Não sei se eu olho para alguma câmera, mas mandar um super beijo aí, um obrigado aí por estar comigo aí há tanto tempo, aguentando todas essas loucuras. Sensacional, justíssimo, né? Uma grande companheira, cúmplice e uma grande parceira. Fábio Mota, muito obrigado, um prazer poder produzir esse conteúdo junto com você, altíssimo nível, um bate-papo que nós fomos falar de tudo que é importante em nossas vidas. Família, trabalho, futuro, tecnologia, filhos. E fica aqui registrado o meu muito obrigado pela sua generosidade em estar aqui nesse momento. Renato, eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bacana, formalmente nas frente das câmeras ou também nos bastidores, no dia a dia, quando a gente encontra em eventos, é sempre muito bacana trocar. Já te cansei de dizer, também sou grande admirador da sua história, da sua trajetória, tudo que você alcançou é magnífico, o quanto que para você, e tenho certeza para todas as pessoas que passaram por aqui, também seus clientes e parceiros, e vamos continuar juntos nessa jornada e ajudando quem a gente puder ajudar. Sem dúvida. Um forte abraço. Obrigado, Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.